escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Olá, eu lhe saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio desta série que aborda o aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Neste segundo episódio da série, o plano profético da igreja nas 7 cartas do Apocalipse, nós falaremos sobre a carta à igreja de Éfeso. Situada aqui nas proximidades da costa do Mar Egeu, a igreja de Éfeso estava localizada na cidade do mesmo nome e que era quase em frente à ilha de Patmos, de onde estava exilado o apóstolo João, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor Jesus. Éfeso era o centro comercial, religioso e político da Ásia Ocidental. Com o surgimento do cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades alcançadas pela pregação dos apóstolos. Em Éfeso existia também um dos maiores teatros do mundo da época, com capacidade para 25 mil espectadores, de uma população total estimada de 400 a 500 mil habitantes. Era a 5ª mais populosa cidade do Império. Essa torre que vemos aqui, juntamente com essas ruínas, são uma evidência do que restou do templo da deusa Diana dos Efésios. Éfeso era também a guardiã do templo dedicado à deusa Diana dos Efésios. Um episódio que se deu aqui em Éfeso foi quando Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, foram ameaçados pelo motim provocado pelo ourives Demétrio, conforme está registrado no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 28, quando a multidão clamava aqui neste lugar em Éfeso, diante do templo de Diana, e eles diziam: grande é a Diana dos Efésios. Um episódio como este, em que os irmãos ali sofriam perseguições por pregar o evangelho, talvez tenha sido motivo do Senhor Jesus se referir a essa igreja como uma igreja que trabalhava pelo seu nome, apesar das perseguições. Por isso a expressão em Apocalipse 2, verso 3, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui em Éfeso residiam muitos judeus e romanos que mantinham uma sinagoga, na qual Paulo disputava com os judeus, conforme Atos capítulo 16, verso 19. Uma evidência disso está aqui na inscrição deste castiçal ou desta menorá sobre esta pedra, conforme está descrito aqui nesta biblioteca aqui de Éfeso. Interessante que no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nos versos 7 e 8, a Bíblia registra uma passagem de 3 meses do apóstolo Paulo aqui por Éfeso. E naqueles dias, uns 12 irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Conforme relatos históricos, aqui em Éfeso, o apóstolo João viveu por muitos anos, onde se acredita que ele tenha escrito alguns livros da Bíblia, algumas cartas do apóstolo João,
com exceção, naturalmente, do livro de Apocalipse, em que estão registradas as 7 cartas às igrejas, que foi revelado a ele quando ele estava na ilha de Patmos. Presume-se que a carta a Éfeso, como as demais, tenha sido escrita entre os anos 92 a 98, aproximadamente. Alguns estudiosos defendem a tese de que essas ruínas aqui em Éfeso, nelas o apóstolo João foi sepultado. Esta área que estamos vendo aqui era uma área de comercialização dos produtos que vinham de cidades como Tiatira e cidades também como Laodiceia, que enviavam seus produtos para aqui para serem comercializados e, portanto, muitos deles eram exportados e até produtos importados. Então era uma área de trabalho, este local que estamos vendo aqui. Trabalho, paciência e sofrimento são mencionados nesta carta como sinal de aprovação do Senhor neste período. A palavra Éfeso quer dizer aceitável, pois o seu trabalho de semeadura da palavra de Deus, feito com paciência e sofrimento, agradou ao Senhor. O período histórico da igreja de Éfeso foi de aproximadamente entre os anos 33 a 68 d.C., estendendo-se até o final do primeiro século. Após o Pentecostes, em razão de ser aqui uma área extremamente comercial e de comercialização de produtos exportados e importados, aqui então Éfeso, a igreja vai crescer e ela vai se expandir pelas circunvizinhanças e vai ser despertado nessa igreja o ardor missionário que pode ser comparado ao trabalho do semeador da primeira parábola de Mateus capítulo 13, que espalha a semente por toda a terra. Estamos aqui no Odeon, que é uma parte aqui de Éfeso, que era destinada ao uso de peças teatrais, de apresentações musicais. Era uma sala de música aqui neste local. E, naturalmente, era também um local que era alugado ou cedido para filósofos virem aqui e expor as suas ideias. E, certamente, este local é um possível local das pregações do Evangelho, e palco até de oposições, porque aqueles que expunham suas ideias aqui tinham que também ouvir as oposições a elas. Algumas oposições, elas podem ser observadas, como por exemplo em Atos capítulo 19, versículo 9, e essas oposições nos fazem lembrar exatamente uma parte da carta a Éfeso, ligada à parábola do semeador, pois o Senhor Jesus, ele comparou a semente com a palavra de Deus. O estabelecimento do reino de Deus na igreja de Éfeso está muito bem relacionado com a figura da parábola do semeador. O lançar da semente, ou seja, a pregação do evangelho, e o colher dos seus frutos e dos seus resultados foram vistos e sentidos. Porém, em contrapartida, surge a reação dos 3 grandes inimigos da obra de Deus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A reação do primeiro inimigo da obra de Deus está na ação dos maus, que está ligada à penetração do mundo na igreja. A expressão sofrer os maus, ou seja, suportar, tolerar os maus, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 2, esta ação se referia exatamente aos maus crentes.
eram os crentes oriundos do paganismo, que naqueles dias imperava no mundo inteiro, pois era um mundo politeísta. Na parábola, eles são vistos como crentes que estão à beira do caminho. A semente não penetrou na terra. São crentes que não vivem o Evangelho, não praticam a palavra de Deus, ou seja, o falso crente, que se torna presa fácil do maligno, representado pelas aves do céu, conforme Mateus capítulo 13, verso 19. A reação do segundo inimigo da obra de Deus está na falsa doutrina, onde prevalece a carne, ou seja, a razão e o argumento. A expressão dizem ser apóstolos e não são, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, vai mostrar exatamente que ali ela está representada na parábola pelo terreno de pouca terra ou pouca profundidade. É o homem de pouca consistência ou de pouca estrutura, sem condições de suportar as lutas. Ele não suporta as provas e o calor da luta lhe faz murchar. A expressão da parábola refere-se ao homem que vive um falso cristianismo, um cristianismo teórico, horizontal, sem frutos, murcho, sem vida ou morrendo, contanto que lhe satisfaça a carne. É o tipo comum do homem que está cheio de religiosidade e de cristianismo, mas sem vida espiritual. É o crente que não tem estrutura de vida espiritual. Não pratica a palavra de Deus, vive somente de emocionalismo religioso. É uma planta que brota rápido, mas não cresce. Podemos chamar isso de salvação teológica ou intelectual, que propicia às pessoas uma situação humanamente cômoda, porém perigosa espiritualmente. A falsa doutrina agrada aos fracos e também estimula o culto à própria personalidade. Por isso, havia o culto ao imperador, como hoje existe o culto aos líderes, aos fundadores de religião e etc. Agora, a reação do terceiro inimigo da obra, ela fala, por fim, a respeito da mentira, ou seja, ela está relacionada à ação do inimigo. E por isto, a expressão que diz, tu os achaste mentirosos, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, ali está exatamente a figura dos espinhos na parábola e que estão relacionados à mentira ou ao pecado, à sedução das riquezas. A terceira semente, lançada entre os espinhos, caracteriza-se por falsa doutrina, por pouca terra. Tendo sido lançada a semente entre os espinhos, a reação do inimigo foi imediata. Ele sufocou a planta. Já a doutrina, lançada sobre a boa terra, produz frutos. Um a 30, outro a 60 e outro a 100. E isso para que os frutos da boa terra, para eles, o Senhor Jesus tem a promessa em que Ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, letra B. A árvore da vida é a planta que é eterna. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético. Estamos aqui na Praça do Imperador Domiciano, que era o imperador romano que compôs uma das 10 perseguições contra a igreja. E ele foi o imperador responsável pelo exílio do apóstolo João para a ilha de Patmos. Aqui neste lugar, a prova da existência da igreja de Éfeso era que essa igreja, ela representava a boa terra, aquela que recebeu a doutrina. Éfeso, poderíamos dizer que é a igreja da doutrina estabelecida através das cartas dos apóstolos e dos atos dos apóstolos. Assim, a igreja fiel em Éfeso, ela ia se firmando e caminhando para Esmirna, mas na condição de uma igreja fiel. Todavia, uma igreja infiel, sob os efeitos das lutas e naturalmente das provas pelas quais passou,
ela deixa o primeiro amor, ela esfria, ela envaidece e cai. A lição desse período está no fato de que, diante da luta vivida, a igreja reage e responde com a doutrina, que foi o trigo exatamente representado pela doutrina que estabeleceu ali no primeiro século na igreja. A conclusão a que se chega é que a doutrina vem sempre depois da experiência vivida, o que é exatamente o contrário do que pregam muitas religiões cristãs. É bom observar que o remanescente fiel que recebeu a doutrina e caminhou para Esmirna, ali enfrentou toda sorte de desafios, saindo ali vitorioso. Também se entende que a doutrina, ou a igreja doutrinada, essa igreja, o Senhor poderá levá-la a vencer todos os obstáculos da hora presente. Aqui em Éfeso, nós estamos no local onde se guardavam as escritas ou arquivos de escritas dos tempos antigos e que nós podemos ver esses arquivos todos aqui numa vasta região na qual estamos numa parte e podemos observar aqui escritos antigos, tanto em grego quanto em outros idiomas, em que se guardavam essas escritas para que hoje nós pudéssemos ver aqui um povo e uma igreja que estava confirmada em Éfeso a característica desse lugar, ou seja, uma igreja da doutrina estabelecida. E a grande operação do Espírito Santo na igreja de Éfeso foi exatamente a operação do Espírito do Senhor, para que fosse estabelecida a doutrina revelada pelo Espírito Santo no meio da igreja, através dos apóstolos. Vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 11, verso 2, a operação do Espírito Santo no versículo que diz: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor". A igreja aqui em Éfeso, ela nascia nesse período profético e toda a operação do poder de Deus estava nesta igreja sobre várias formas pelas quais o Senhor operava através do Espírito do Senhor. Encontramos, por exemplo, provas do Espírito do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando o Senhor todos os dias acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E também quando o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Também quando a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Encontramos nas cartas às igrejas algumas ênfases da operação do Espírito Santo. E em Éfeso temos a ênfase da operação do Espírito do Senhor, conforme registrado no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Apocalipse, que diz: "Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro". A esta igreja, o Senhor Jesus fez uma promessa que está escrita no capítulo 2, versículo 7, quando diz: "Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida". Há uma igreja que absorveu a semente como uma boa terra, através da doutrina que foi estabelecida pelos apóstolos. O Senhor assegura a essa igreja que lhe dará a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A carta termina com uma exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Aqui encerramos esse segundo episódio da série O Plano Profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. E lhe esperamos no nosso próximo episódio, quando ali a nossa abordagem será relacionada à carta à igreja de Esmirna. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus Cristo.